Olá pessoal, chegamos ao terceiro vídeo do nosso Projeto Logos. E hoje nós vamos ver uma introdução ao livro do Levítico. Vejamos agora o gráfico e percebamos que nós teremos 7 dias para a leitura de todo o livro do Levítico. E agora vamos encarar um desafio: abrir as páginas de um dos livros mais evitados de toda a Bíblia. Muita gente começa o plano de leitura anual no Gênesis com muita empolgação. Passa pelo Êxodo, interessado em ler sobre as pragas, sobre a passagem do Mar Vermelho, mas quando chega ao Levítico, a leitura parece que trava. Parece só mais um conjunto de leis antigas, sacrifícios de animais e regras de pureza que parecem não fazer sentido. Mas eu quero te fazer um convite. E se eu te dissesse que o Levítico não é um simples livro de regras, mas sim um manual de sobrevivência? Imagina, Deus, o Criador do universo, que é puro, santo e poderoso, decide morar numa tenda no meio de um povo cheio de falhas e de erros. Como esse povo então poderia sobreviver à presença de um Deus tão santo sem ser consumido? Levítico é a resposta. É o caminho que Deus abre para que os seres humanos imperfeitos, como eu e você, pudessem ter intimidade com Ele. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como esse livro é o coração do Pentateuco e por que ele é tão importante. Então, pega a sua Bíblia e vamos mergulhar no livro do Levítico. Nos primeiros 7 capítulos, o livro detalha o sistema de sacrifícios. Para nós, no século XXI, isso parece meio estranho, mas a lógica era profunda. O pecado gera morte e Deus é a fonte da vida. Então, para que o pecador não morresse ao se aproximar da santidade, um substituto, um animal no caso, tomava o seu lugar. Havia ofertas de gratidão, mas também ofertas de expiação. O animal representava a vida sendo entregue para que o ofertante fosse perdoado. Para gerenciar essa relação, Deus então estabelece o sacerdócio. Arão, irmão de Moisés, e seus filhos foram escolhidos como mediadores. O livro nos mostra que ser santo dá trabalho e exige reverência. O trágico episódio de Nadab e Abiú, 2 dos filhos de Arão, serve justamente para lembrar que não se pode tratar o que é sagrado de qualquer maneira. A partir daí, nós entramos então nas leis de pureza. É importante entender que no Levítico, ser impuro nem sempre era pecado. Tocar em um morto ou ter certas doenças, por exemplo, tornava a pessoa impura, o que significava que ela estava em um estado temporário que a impedia de entrar no tabernáculo. Deus estava ensinando ao povo a diferença entre o comum e o sagrado, além de promover saúde, higiene e ordem social em um acampamento no momento lá que eles estavam no deserto. O auge do Levítico então está no capítulo 16, o dia da expiação, ou Yom Kippur em hebraico. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. O ritual então envolvia 2 bodes. Um era sacrificado, representando o sangue que purifica a mancha do pecado, e o outro era o chamado bode expiatório. O sacerdote confessava os pecados do povo sobre a cabeça desse segundo bode, que era levado para longe, no deserto. Isso simbolizava que Deus não apenas perdoa a culpa, mas remove o pecado para longe da sua presença. Do capítulo 17 ao 27, o foco muda do ritual para o comportamento. Deus então deixa claro que a santidade não é algo que acontece apenas dentro do templo, mas onde nós estivermos. É aqui que nós encontramos o famoso mandamento citado por Jesus nos Evangelhos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A santidade envolvia então cuidar dos pobres, ser justo nos pesos e medidas e respeitar os ritmos de descanso, através das festas sagradas e do ano sabático. A frase que resume tudo isso é: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, diante de tudo isso, o que o Levítico nos ensina hoje? Ele nos mostra que o acesso a Deus é um privilégio imenso, não um direito garantido de qualquer jeito. Embora não sigamos mais as leis rituais de sacrifícios, porque Jesus cumpriu todas elas na cruz com seu único e eterno sacrifício, os princípios de justiça, pureza moral e reverência continuam vivos. Levítico então nos lembra que Deus quer morar perto de nós.
mas ele nos convida a uma transformação de vida, para que essa presença seja desfrutada plenamente. Então, a partir de hoje, quando você abrir esse livro, não veja apenas leis, veja o esforço de um Deus amoroso tentando restaurar a ponte entre ele e a humanidade. Pronto, agora você pode iniciar a leitura do terceiro livro da Bíblia. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.